Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Vamos ler o Salmo de número 139, os versos 5 e 6. Diz assim: Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Quantos de nós não passou por aquele trecho daquela canção que diz assim: quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por uma noite que parece que não tem fim? Parece que o sol aquele dia não quer se levantar, o dia não quer clarear, e bate aquele desespero, um momento de total desânimo, total desesperança. Quem nunca passou por isso? Quando nós olhamos para a Bíblia e nós vemos homens de Deus passando por momentos de crise, e você for lá na história de Elias, você vai ver um homem pedindo a Deus para morrer, de tanta angústia. Não vamos discutir qual era o problema dele, mas ele tinha um problema. Aliás, nunca devemos discutir o problema do outro. O problema é do outro. O que nós temos é que estar juntos, ajudar, abraçar, apoiar, dar o nosso ombro. Não convém discutir se aquele problema é grande ou pequeno, é uma coisa contornável ou não. Não nos cabe, porque cada um sabe onde aperta o seu sapato. O que é problema para o outro pode não ser para mim e vice-versa. Mas Elias estava passando por um problema. E nesse problema, ele em crise pede a Deus para morrer. Nós olhamos para o rei Davi, o poderoso rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que por sinal foi o que escreveu esse salmo. Quantas vezes Davi entrou em crise de angústia, de desespero total, e era um homem segundo o coração de Deus. O apóstolo Paulo entrou em crise também várias vezes, e o interessante é que o apóstolo Paulo, numa das suas crises, o texto diz que ele ora a Deus, pedindo a Deus que o livre desse problema, que ele relata como um espinho na carne. Não sabemos o que era esse espinho na carne, mas sabemos que era um problema do apóstolo Paulo. E ele estava vivendo aquilo, e aquilo estava angustiando. E o texto diz que ele orou 3 vezes pedindo a Deus que o libertasse, que o livrasse daquele problema. E a resposta de Deus é bastante interessante. Deus diz para ele: não, Paulo, não. A minha graça te basta. O que podemos tirar como lição para a nossa vida? Olhando aqui para o texto de Davi, ele diz o seguinte: que Deus nos cerca por trás e pela frente. Deus nos cerca por trás e pela frente. Essa palavra cercar, você entenda como me guarda. Ele me guarda por trás e pela frente. E ainda diz o seguinte: e pões a tua mão sobre mim. O que Davi está dizendo? Davi está dizendo que Deus nos guarda por trás e pela frente. Mas isso não basta. Ele ainda põe a mão dele sobre a nossa cabeça. Olha a proteção de Deus. É por trás e pela frente e ainda por cima. Ele nos cobre, ele nos protege em todos os momentos e principalmente nesses momentos, como diz a música: quando todos os meus medos já não cabem mais em mim,
quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Muitas vezes o céu fica de bronze para a gente. Não que ele na realidade esteja de bronze, é que o nosso coração entende o céu como bronze. Entende como a resposta de Deus está demorada, entende como a noite está custando a passar, o amanhecer está custando a chegar, e isso nos angustia. Jesus, lá no Sermão do Monte, dizia que nós não devemos nos ocupar hoje daquilo que poderá ou não acontecer amanhã. Mas nós temos esse hábito de sofrermos hoje por aquilo que poderá ou não acontecer amanhã. Isso por conta de um coração pecador, um coração que está desligado de Deus. Né? Um pastor amigo meu, vou poupar o nome dele, mas ele falou uma frase que bateu no meu coração como uma bomba. Ele disse assim: quando nós não olhamos para Deus, ou quando nós não nos ligamos em Deus, o gigante parece ser muito maior do que na realidade ele é. Deus nunca nos prometeu que teríamos uma vida isenta de problemas. Muito pelo contrário. Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por que tem de bom ânimo? Porque Ele está conosco. Por quê? Porque Ele nos protege por trás e por diante, e ainda por cima põe a mão sobre a nossa cabeça. Nós estamos totalmente protegidos por Deus. Só que nós não entendemos. Como uma criança rebelde, nós nos rebelamos até contra a própria vontade de Deus. Muitas vezes a vontade de Deus nos é desagradável. E a Bíblia diz que a boa e perfeita vontade de Deus, a vontade de Deus é boa e perfeita, apesar de nós não entendermos. Como uma criança, quando a mãe diz para ela que não vai tomar sorvete antes do almoço. A mãe está agindo certo, mas para a criança quer o sorvete agora. Não quer esperar até o almoço para tomar um sorvete depois do almoço. A criança quer agora. E nós nos comportamos assim na nossa vida. Queremos tudo para agora, tudo para ontem. Né? Por isso até que nós inventamos o controle remoto. Quer dizer, não queremos nem mais levantar do sofá para trocar o canal da nossa TV. Né? Lá de onde nós estávamos, é só apertar o botãozinho e muda. Né? O pessoal já até inventou um verbo para isso, né? O verbo zapear. Né? Dizem que os homens gostam muito de zapear, né? Fica trocando de canal, fica brincando ali. Mas voltando ao assunto, nós queremos tudo imediato, apertou o botão, muda de canal. Não é esse canal, aperta de novo e muda. E aperta de novo e muda. E vai mudando. Já que nosso coração é pecador, nós somos insatisfeitos em todas as situações. Se você está desempregado, você quer um emprego. Se você quer um emprego, você quer ganhar mais. E se você ganha mais, você quer ganhar mais ainda. E se ganha mais ainda, quer ganhar mais ainda. E essa insatisfação é infinita. O apóstolo Paulo diz para a gente em uma das suas cartas o seguinte, é um dos textos mais mal entendidos da Bíblia. Ele fala assim, aprendi a viver tanto na fartura quanto na escassez. Aí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que eu posso tudo. Eu posso estar no bem-estar, eu posso estar em abundância, em fartura, eu posso estar numa festa, eu posso estar alegre, eu posso estar com os meus amigos, eu posso estar num momento de alegria, de grande prazer, mas eu também posso estar deprimido, triste, sozinho, largado, desanimado. Porque o apóstolo Paulo passou por essas situações. Houve momentos de alegria, houve momentos de muita tristeza. Né? E todos nós passamos por isso. Olhando para a Bíblia é o manual do fabricante de nós. Né? Quando nós compramos um aparelho, uma televisão, um computador, um celular, vem com um manualzinho para a gente ver como funciona bem o aparelho se você seguir o manual do fabricante. A Bíblia é o nosso manual do fabricante. Para a gente funcionar bem, a gente deve ler a Bíblia. Assim como muita gente, quando compra um celular, quando compra uma televisão, quando compra um computador, não lê o manual e quer que funcione, e nem sempre funciona,
muita gente também quer que a nossa vida seja um mar de rosas, sem sequer abrir o nosso manual de bom funcionamento, que é a Bíblia, que o próprio Deus nos deu. E ele diz que Deus nos cerca por trás e por diante. Então, naquele momento, naquela noite, que parece longa demais, e você se sente sozinho, quando todos os seus medos já não cabem dentro do seu coração e bate um desespero, e até suas orações não passam do teto, né? Quando o céu está de bronze, você deve lembrar que Deus te cerca por trás e por diante, e sobre a sua cabeça põe a mão. E a música continua dizendo: eu creio em ti, eu creio em ti, eu creio em ti. Tu me cercas por detrás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Davi conclui no verso 6 dizendo o seguinte, olha o que Davi fala, coloca isso no seu coração, e que Deus coloque no meu coração também. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. Esse conhecimento é maravilhoso demais. A gente não consegue entender que esse Deus Todo-Poderoso, Soberano, Criador de todas as coisas, aquele que domina todas as coisas, olha para um pecador como eu, que não merecia nem ser olhado por ele, mas ele olha para mim e me ama, e me protege, e me guarda, e me cuida. E como ele sabe, conforme eu disse na terça-feira, como ele sabe que eu sou incapaz de me arrepender, ele manda o Espírito Santo me convencer do pecado. Tal conhecimento, diz Davi, é maravilhoso demais. Eu não posso alcançar. Dependendo da sua versão, vai estar: eu não posso alcançar, eu não posso atingir, eu não posso compreender. Ou seja, eu não consigo, a minha mente não consegue entender isso. Tal qual João escreveu, que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira é isso aí. Amor de tal maneira, ou seja, de uma maneira tal que a nossa mente não consegue entender. O apóstolo Paulo falou que o evangelho é loucura. Por que é loucura? Porque é algo que está muito além da nossa capacidade, da nossa limitação. Porque o amor de Deus excede o entendimento humano. Quem daria o próprio Filho em favor de pecadores? Isso é maravilhoso demais e nós não podemos alcançar, não podemos atingir, não podemos entender. Então, a própria canção diz, eu prefiro acreditar do que entender. Então a gente não precisa entender porque a gente não vai entender. Mas então devemos acreditar que Ele nos protege por trás e por diante e ainda sobre nós põe a sua mão poderosa, a sua mão cheia de amor, a sua mão de um Pai que nos ama de maneira tão profunda, um amor incondicional, um amor que não depende daquilo que nós sejamos, façamos, pensamos ou sentimos. Um amor de Pai que foge à nossa compreensão, mas é um amor real, é o amor de Deus por nós, por mim e por você. E o mínimo que nós podemos fazer é cumprir o grande mandamento, né? É amar a Deus sobre todas as coisas e aquele amor que Deus tem por mim, eu ter também pelo meu irmão. Amém. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Eu desejo para vocês um ótimo dia na presença do Senhor. Orai sem cessar. Amém.